Boa tarde. Eu iria pedir eventualmente ao professor Carlos Luz para se conectar e também aos colegas que estão no Brasil e que vão participar nesta... Olá Carlos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Rui? Só verificar, temos aqui Fábio Flores, portanto, não sendo propriamente um painel que vai entrar a seguir do Brasil, mas de facto é uma coincidência, há 3 comunicações que são feitas precisamente por 2 colegas que vão estar em direto do Brasil, o professor Tiago Rogel e o professor Leonardo Luz, e também o Fábio Flores, que já está há algum tempo aqui a trabalhar em Portugal com este grupo liderado pela professora Rita Couto-Vila, onde também está o professor Carlos Luz, e portanto há aqui uma grande representação. Está o Tiago, como vai? Pronto. Basicamente é só para verificar se está tudo ok do ponto de vista das conexões e portanto faremos aqui um pequeno intervalo de 2, 3 minutos para depois iniciarmos a sessão, está bem? Portanto, era só para ver se está tudo ok. Falta ainda a Isabel Mourão Carvalhal. Olá Isabel, boa tarde. Olá, tudo bem? Olá, Rui. E o Leonardo Luz, eu sei que também já estava ligado há pouco. Pois bem, muito boa tarde, agradecer a presença de todos, naturalmente, e do trabalho que vão apresentar. Permitam-me, claro, agradecer, enfim, a gentileza do professor Carlos Luz em liderar esta mesa, portanto, sobre matemática genérica, sobre desenvolvimento, aprendizagem e controle motor, e temos aqui representantes, como disse há pouco, do nosso país irmão, e também, neste caso, de um grupo de investigadores indexados já à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O professor Carlos Luz é, enfim, um investigador e professor conhecido nestas áreas do estudo no âmbito do desenvolvimento motor da criança, já colabora nestes seminários há vários anos e acredito que brevemente, na sequência daquilo que está previsto nas organizações, um dia a Escola Superior de Educação de Lisboa, à qual está ligado, ou eventualmente a Universidade Europeia possa vir a organizar um destes seminários. Fica aqui o desafio, como é evidente, agradecer, enfim, a presença e, portanto, desejar bom trabalho nesta sessão. Faça o favor. Muito bom dia, ou boa tarde neste momento. Cumprimento primeiro a organização, não sei se me estão a ouvir bem, só para confirmar se me estão a ouvir bem, ok. Cumprimento primeiro o Rui e a comissão organizadora. Foi aqui que eu comecei em 2012 a pertencer a esta família. Foi em Coimbra, não no computador, mas em Coimbra, no Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança em Coimbra. Foi aí que eu comecei a pertencer a esta família. A família tem crescendo e crescendo cada vez mais e cada vez temos mais e melhores investigadores a pertencer e a entrar neste nosso seminário. Depois, é uma honra para mim fazer parte desta mesa, que o tema central é que é a competência motora, a coordenação motora. Vamos ter 4 apresentações em que a variável central das apresentações é a coordenação motora e por isso é uma honra para mim pertencer a este painel. Temos uma primeira apresentação que tem o título de Correlação entre a coordenação motora, índice de massa corporal e formação de laços em redes de amizade na escola, do Tiago. Depois temos uma segunda preleção feita pelo Leonardo Luz, que não é meu primo nem meu irmão, mas sim apenas um colega investigador, que é a coordenação motora como preditora de atividade física moderada vigorosa em meninas pré-pubres, uma abordagem ecológica. Uma terceira apresentação também de outro colega brasileiro, o nosso conterrâneo Fábio Flores, com diferenças entre a competência motora de crianças brasileiras e portuguesas. E por fim, a nossa colega Isabel irá apresentar a associação entre a competência motora e o sucesso académico em crianças e adolescentes. Já todos sabemos, e quem esteve presente da manhã, já todos sabemos qual é o procedimento. As apresentações vão rolar de seguida, as 4 apresentações, depois teremos um espaço para questões, durante mais ou menos 20 minutos. Peço que vão colocando as questões no bate-papo. Se, no entanto, alguém, mesmo que não coloque as questões, esteja à vontade para, na altura certa, poder questionar os investigadores que pretender, que eu irei dar a palavra. Posto isto, podemos então passar para a apresentação das apresentações, por assim dizer. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Rogel, sou aluno do curso de doutoramento em Estudos da Criança, da Universidade do Minho. Venho apresentar o trabalho intitulado Correlação entre a coordenação motora, o índice de massa corporal e a formação dos laços em redes de amizade na escola, sob orientação da professora doutora Beatriz Pereira. A entrada na escola é um marco do desenvolvimento pessoal e social das crianças, e dificuldades encontradas nessas inter-relações estão associadas com problemas escolares.
Crianças com dificuldades motoras e que apresentam elevado índice de massa corporal relatam em pesquisas terem menos amigos, se envolverem em menor frequência em jogos e brincadeiras coletivas, estando assim mais suscetíveis a problemas de segregação e exclusão. Instrumentos que avaliem tanto a coordenação motora quanto o IMC são facilmente encontrados na literatura. Já no que se refere a relações interpessoais, que é um fenômeno oculto e de difícil análise, esses instrumentos são mais escassos. Diante disso, a teoria dos grafos se faz uma alternativa, uma vez que se configura como um ramo da matemática que estuda as relações entre objetos em um determinado conjunto. Mais especificamente, o grau de centralidade é a variável que indica o quão importante um indivíduo é frente a um determinado grupo. Essa importância está relacionada com o número de conexões que esse indivíduo apresenta. Portanto, o objetivo do estudo foi correlacionar o grau de centralidades das redes com os valores de coordenação motora e do índice de massa corporal. A pesquisa foi realizada na cidade de Santos, que fica no litoral do estado de São Paulo, no Brasil, que apresenta um elevado dinamismo econômico, com um índice de desenvolvimento humano superior à média brasileira, que fez com que muitas famílias nos últimos anos migrassem em busca de melhores condições de trabalho, elevando a densidade demográfica e tornando uma cidade predominantemente urbana, que, assim como outras cidades envolvidas no Brasil litorâneas, passou por um processo intenso de verticalização e de segregação socioespacial, onde concentra-se famílias de alta renda mais próximo à hora da praia e no lado contrário, oposto da cidade, encontra-se famílias de baixa renda. Isso pode ser confirmado através dos documentos oficiais que indicam um aumento nos indicadores e valores de desigualdade social, apresentando aí dois contextos bem distintos. Portanto, a amostra foi configurada por 237 estudantes de 6 a 9 anos de idade, de 2 unidades municipais de ensino, uma escola localizada numa área de maior vulnerabilidade social e uma outra escola encontrada no lado oposto, de menor vulnerabilidade. A amostragem foi não probabilística e os critérios de elegibilidade das escolas foram possuir um período integral de ensino com atividades curriculares de enriquecimento curricular, que a criança passa manhã e tarde na escola, apresentar índices de vulnerabilidade diferentes de acordo com o sistema de informações geográficas do próprio município e apresentar uma distância superior a 3 quilômetros entre essas unidades. Para a avaliação do IMC foi utilizado peso e estatura, depois foi regulado de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde para o cálculo do score Z pelo próprio software da Rua Anthropus. A coordenação motora foi avaliada pelo teste KTK, proposto por Kipper e Schilling, que avalia a coordenação motora geral em 4 subtestes: equilíbrio de retaguarda, saltos laterais, transposição lateral e o salto monopedal. O desempenho nos 4 testes, a somatória desse desempenho foi utilizado como valor nessa pesquisa. As relações de amizade, os laços de amizades foram avaliados pela uma escala de apreciação, onde as crianças deveriam responder com que frequência brincavam com cada aluno de sua sala durante os intervalos de aula, ou seja, nos momentos livres. Elas poderiam responder sempre, às vezes ou raramente nunca. E elas deveriam responder isso para cada integrante da sua sala, podendo ser constituída em 3 condições de amizade. As não amizades, quando ambas as crianças diziam nunca brincar; uma amizade unilateral, quando uma criança dizia brincar muito uma criança A dizia brincar muito com a criança B, e a criança B dizia brincar às vezes ou nunca; e a amizade mútua, que foi considerada para o presente estudo, que era quando ambas as crianças diziam brincar muito durante o intervalo. Em seguida, esses valores foram aplicados no software IED para análise em redes sociais, para o cálculo do grau de centralidade. Quanto mais próximo de 0 esse grau, menores são as conexões das crianças; quanto mais próximo de 1, maior é o número de conexões dessas crianças frente ao grupo. A análise de dados foi constituída pela verificação de normalidade e, após confirmação dessa normalidade na distribuição dos dados, foi aplicado o teste de correlação de Pearson entre as variáveis IMC, coordenação motora e grau de centralidade.
Em seguida, o teste estudante para amostras independentes avaliou diferenças entre as crianças da escola de maior e menor vulnerabilidade social. Aqui nos resultados apresenta-se 2 das 9 redes que configuraram todos os alunos e elas apresentam aí uma característica muito similar, que é a distribuição entre sexo feminino e sexo masculino, podendo ser mais centralizada, como no exemplo à esquerda, ou mais dissipada, como no exemplo à direita. Os pontos que são observados sem nenhuma aresta, sem nenhuma linha de conexão, é que não tiveram nenhuma relação configurada dentro da sua própria sala. E, consequentemente, configura-se aí por maior segregação e exclusão. De acordo com os resultados do teste de correlação, pode-se observar uma correlação negativa entre o IMC e a coordenação motora, isto é, crianças que apresentavam maiores valores de IMC tinham menores valores de coordenação motora. Também observou-se correlação negativa entre o IMC e o grau de centralidade, e nesse caso, maiores valores de IMC estão associados com menores valores de importância, de grau de centralidade dentro da rede, e uma correlação positiva entre a coordenação motora e o grau de centralidade. Crianças que apresentam melhor níveis de coordenação motora também estão associados aos valores mais superiores de importância dentro das redes de amizade. No que se refere às comparações entre as unidades municipais de ensino, não foram observadas diferenças em nenhuma das variáveis, IMC, grau de centralidade e coordenação motora, para as escolas de maior ou menor vulnerabilidade. No que se refere às discussões, a literatura indica resultados que corroboram com a correlação encontrada entre a coordenação motora e o IMC. Lopes, em 2013, verificou que o IMC de um participante num baseline pode prever a sua coordenação motora 2 anos depois, com uma variação explicativa de 37%. Então, o IMC se mostra um preditor aí da coordenação motora. As correlações, embora não possam fazer relações de causa e efeito, também são observados resultados parecidos. Cito o estudo de Medeiros, em 2018, que realizou uma análise sociométrica de crianças brasileiras e portuguesas, concluindo que crianças que tinham mais insuficiência da coordenação motora também eram mais rejeitadas dentro do grupo de amizades. E, por fim, no que se refere ao IMC e o grau de centralidade, Rodrigues, 2008, verificou que crianças, mais especificamente do sexo feminino, quando apresentavam valores superiores de IMC, eram menos populares também dentro da turma de amigos. Como conclusão, pode-se perceber que o grau de importância de uma criança nas redes estão associadas com valores superiores de coordenação motora e inferiores de índice de massa corporal, não sendo observadas diferenças na condição de vulnerabilidade, e uma característica que chama atenção é o agrupamento de meninas e meninas em todas as redes de amizade, apresentando aí uma diferenciação no que se refere ao sexo. Obrigado. Eu sou Leonardo Luz, professor do curso de Educação Física da Universidade Federal de Alagoas, Brasil, e trago o trabalho intitulado Coordenação Motora Grossa como Preditora de Atividade Física Moderada Vigorosa em Meninas Pré-Pubres, uma abordagem ecológica. Esse trabalho é um extrato da minha tese de doutoramento, que foi realizada na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e que contou com a coorientação do professor André Seabra, da Universidade do Porto, e com a orientação do professor Manuel João Coiri Silva, da FEQEDEF, da Universidade de Coimbra. A prática de atividades físicas durante a infância contribui não só para o desenvolvimento da competência motora desse jovem, como também está relacionada com o maior envolvimento em atividades físicas nas fases subsequentes da vida. Contudo, quando nós olhamos para a literatura, percebemos que as meninas ainda têm um envolvimento em atividades físicas moderadas, vigorosas, menor em relação aos meninos. E junto a isso, percebemos também um direcionamento para que pesquisas sejam feitas levando em consideração não apenas as características biológicas dessa criança, mas todo um construto de variáveis
relacionadas à teoria ecológica para que a gente possa perceber melhor esse comportamento ativo da criança. Não só o ativo, como também o comportamento sedentário. A questão aqui trazida é o comportamento ativo, especificamente nas atividades físicas moderadas e vigorosas. O objetivo do trabalho, então, foi analisar o efeito da coordenação motora grossa sobre o envolvimento em atividades físicas moderadas e vigorosas em meninas pré-púberes, independentemente da idade, da maturação biológica, do percentual de gordura, do nível de atividade física da mãe e do ambiente construído. Esse estudo foi um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Coimbra, e a amostra foi composta por 81 meninas de 7 anos e meio a mais ou menos 9 anos e meio, todas estudantes de escolas da região central de Portugal, Coimbra e Anadia. Como variáveis independentes, nós tivemos as variáveis antropométricas de massa corporal, estatura e dobras cutâneas. A partir dessas variáveis, calculou-se o percentual de gordura através do método de Slaughter. A maturação biológica foi avaliada pela percentagem da estatura adulta predita através do método Kemes-Roche, e a partir de então calculamos o Z-score por grupo etário, tomando como referência a população de Berkeley. A coordenação motora grossa foi avaliada pelo KTK através das suas 4 tarefas, e para fins da análise nós levamos o somatório dos scores nas 4 tarefas do KTK: equilíbrio à retaguarda, saltos laterais, transposição lateral e saltos monopedais. A atividade física da mãe foi avaliada pelo IPAC, versão curta, e para fins de análise nós consideramos 2 grupos: suficientemente ativas e insuficientemente ativas. E o ambiente construído foi avaliado através do questionário alfa, em sua versão curta, também pegando como mediana a quantidade de pontos referente a 6, é um questionário que pontua de 0 a 10, né? Nossa mediana foi ali em 6, então nós dicotomizamos em 2 grupos a amostra, em ambiente favorável e ambiente desfavorável. Nossa variável dependente foi a medida de atividade física moderada vigorosa, através da acelerometria. Para isso, nós usamos um acelerômetro uniaxial da Actigraph. Tivemos como epoque 15 segundos, monitoramento por 7 dias foi recomendado, contudo, para análise, nós consideramos um mínimo de 3 dias, sendo pelo menos um deles um dia de fim de semana. O total de dados válidos por dia é 600 minutos, valor de corte para atividade física sedentária inferior a 100 counts por minuto. Os valores de corte para classificação das intensidades para isso foi utilizado o modelo proposto por Puyot, e para corte de atividade moderada, 4 equivalentes metabólicos, atividade vigorosa, 6 equivalentes metabólicos, e o programa utilizado para o processamento dos dados foi o MAUF. A análise dos dados contou com uma análise descritiva, inicialmente, seguida de uma regressão logística binária, tendo como variável dependente a atividade física moderada vigorosa. Como significância, adotamos um P menor que 0,05 e a estatística foi rodada no SPSS. Essa primeira tabela nos traz os dados descritivos, né, da amostra, das 81 meninas. Podemos perceber aqui uma média de idade de 8 anos e meio, uma estatura adulta predita média de 165 centímetros,8, uma percentagem da estatura adulta atingida de, em média, 79%, e, curiosamente, nas tarefas do KTK, né, tanto no equilíbrio à retaguarda quanto nos saltos monopedais, são tarefas que prevêem uma pontuação máxima, nenhuma das meninas atingiu a pontuação máxima, e como média de envolvimento em atividades físicas moderadas vigorosas, nós encontramos 71 minutos por dia na nossa amostra. A segunda tabela nos traz o modelo de regressão logística binária para explicar o maior envolvimento em atividades físicas moderadas vigorosas dessas meninas. Nós colocamos no modelo ao mesmo tempo as variáveis independentes, tentando respeitar a proposta ecológica do estudo, né? Então variáveis de caráter individual, variáveis de característica da família, de ambiente construído, por isso elencamos essas variáveis que constam na tabela, e nesse modelo
nós percebemos que de todas as variáveis, o desempenho no KTK, através do score total das 4 tarefas, foi a única variável que surtiu efeito no envolvimento das meninas em atividades físicas moderadas vigorosas. Esses resultados estão de acordo com o exposto na literatura, evidenciando uma relação entre a competência motora e o envolvimento em atividades físicas de crianças, não só em estudos de revisão sistemática, transversais, mas também, como no caso esse de Lopes e colaboradores, foi um estudo longitudinal com crianças pré-púberes também, independentemente de estarmos ajustando por idade, maturação biológica, percentual de gordura, atividade física da mãe e ambiente construído. Conclusão: a coordenação motora grossa bem desenvolvida tende a promover um maior envolvimento em atividades físicas moderadas vigorosas em meninas pré-púberes, independentemente da idade, da maturação biológica, do percentual de gordura, do nível de atividade física da mãe e do ambiente construído, e com isso os resultados corroboram a importância do desenvolvimento da coordenação motora grossa na infância para a aquisição de um comportamento ativo satisfatório em meninas. Essas foram as referências que eu utilizei. Agradeço a atenção de vocês e estou aberto para as dúvidas. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Fábio Flores e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho no 15º Seminário de Desenvolvimento da Criança. Esse trabalho, chamado Diferenças entre a Competência Motora de Crianças Brasileiras e Portuguesas, ele foi desenvolvido por mim, pelo professor Dr. Luiz Paulo Rodrigues, pelo professor Dr. Carlos Luz e pela professora doutora Rita Cordovil. A competência motora ela é entendida como a capacidade de uma pessoa executar uma ampla variedade de habilidades motoras. Compreende as habilidades de locomoção, de estabilização e de manipulação de objetos. Bons níveis de competência motora podem contribuir para uma maior aprendizagem de novas habilidades e também maior proficiência motora durante toda a vida. Os estudos vêm mostrando que a competência motora ela é importante para um estilo de vida saudável nas crianças e que está diretamente relacionada com a participação no desporto infantil. Da mesma forma, outros estudos mostram que a cultura deve ser considerada para tentar entender como as crianças desenvolvem a sua competência motora. Entretanto, poucos estudos vêm abordando esse tema. Então a gente sente que há uma falta de estudos, uma lacuna que deve ser preenchida. Por isso, o objetivo deste estudo foi comparar os níveis de competência motora de crianças brasileiras com os valores normativos das crianças portuguesas. Para isso, 148 crianças brasileiras foram recrutadas em cidades do sul do Brasil. Essa amostra foi composta por 80 rapazes e 68 raparigas, com média de idade de 7 anos. Eram crianças entre 6 e 10 anos que praticavam aulas regulares de educação física na escola, de 2 a 3 vezes por semana. Cada uma dessas aulas tinha mais ou menos 45 minutos. O instrumento utilizado para avaliação da competência motora foi o Motor Competence Assessment, o MCA, e ele é dividido em 3 categorias: a categoria de estabilização, de locomoção e de manipulação de objetos. Na categoria de estabilização, é composta pelos testes de mudança de plataformas ou saltos laterais, na locomoção pelo chute run e salto a pé juntos, e na manipulação, velocidade de lançamento e velocidade de pontapear. A normalidade dos dados foi verificada utilizando o teste Shapiro-Wilk. Os scores brutos brasileiros foram transformados em valores normativos portugueses para que a gente possa realizar a comparação entre esses valores através dos Z-scores. Os testes do Q² foram utilizados para testar se a distribuição da amostra, como que a distribuição da amostra está nos quartis, em relação aos quartis portugueses, normativo das crianças. E o teste T foi utilizado para comparar os resultados das crianças brasileiras com as crianças portuguesas em cada um dos testes. Os resultados mostram que os rapazes são melhores do que as raparigas para essa amostra. Esses valores descritivos mostram nessa tabela que os rapazes são melhores nos testes de estabilização, de locomoção e de manipulação de objetos, e as raparigas são
inferiores aos rapazes. Da mesma forma, essa tabela mostra que a competência motora ela aumenta com a idade. Conforme vai passando dos anos, a criança vai adquirindo e vai refinando as habilidades, melhorando a sua competência. Aqui, nessa tabela, os dados que são os mais interessantes do nosso estudo em relação à distribuição da amostra aos valores normativos portugueses. Essa tabela nos mostra que, para os testes de estabilização, os brasileiros estão bem distribuídos, ou seja, eles são, os valores das crianças brasileiras estão bem distribuídos em relação às crianças portuguesas. Entretanto, para os testes de locomoção e manipulação de objetos, os brasileiros estão acima desses valores normativos, mostrando que os brasileiros, para essa amostra, têm uma competência maior do que os valores normativos das crianças portuguesas. Nessa segunda parte, que é em relação às raparigas, nós temos um dado bastante preocupante, que as raparigas brasileiras estão muito abaixo das raparigas portuguesas. Nós temos aqui uma exceção, que é o salto, que é o stand long jump, o salto pés juntos, mostrando que as raparigas brasileiras elas apresentam uma maior performance. No nosso entender, isso está relacionado à amostra e não a uma forma mais ampla das crianças e das raparigas brasileiras. Assim, nós percebemos que a competência motora aumenta com a idade e os rapazes superam as raparigas, e isso corrobora com a literatura existente. As aulas de educação física no Brasil são influenciadas principalmente pelo desporto com bola, e isso influencia nos resultados, principalmente para os rapazes. As raparigas brasileiras têm poucas oportunidades de praticar o desporto, e isso faz com que elas apresentem scores inferiores aos rapazes. Também nós percebemos que a literatura mostra que existem diferenças nos currículos de educação física e no recreio escolar entre os dois países, e isso pode auxiliar a explicar os resultados. No Brasil, os rapazes têm uma maior oportunidade de praticar exercícios, de praticar atividades e desportos, e as raparigas optam por fazer atividades mais sociais com menos atividade física durante o período de recesso. Então isso pode ter influenciado também nos nossos resultados. Assim, verificou-se que existe influência cultural nos níveis de competência motora de rapazes e raparigas. Os currículos, a escola e o recreio no Brasil podem ter contribuído para esses resultados, ao proporcionar melhores oportunidades para os rapazes do que para as raparigas. E podemos verificar também que comparar crianças de diferentes países pode ser importante para desenvolver estratégias de combate aos baixos níveis de competência motora. Eu gostava de agradecer a presença de todos os ouvintes. Estou disponível para qualquer pergunta. Muito obrigado. Boa tarde. O tema do nosso trabalho é a associação entre competência motora e sucesso académico em crianças e adultos. Os preditores do sucesso académico, de acordo com as investigações realizadas, indicam a atividade física, estilos de vida e o estatuto socioeconómico, nomeadamente a escolaridade dos pais. Relativamente à competência motora, o que nós verificamos é que esta é considerado um preditor da atividade física fundamental para a promoção de estilos de vida ativos e saudáveis ao longo da vida. Verifica-se também uma associação positiva entre competência motora e sucesso. Por um lado, a importância da competência motora relativamente à sua associação com o sucesso académico, o que se tem obtido, o que se tem registrado é um declínio da competência motora ao longo dos tempos e também uma diminuição da importância da disciplina de educação física no currículo escolar do ensino. E ela-se cada vez mais importante na medida em que é necessário realizar mais investigações, dado que alguns dos resultados são por vezes inconclusivos, devido quer à variabilidade utilizada, quer para avaliar o sucesso académico, quer para avaliar a competência motora, e é importante a realização de mais estudos com vista a definir algumas recomendações e estratégias a nível do currículo escolar das nossas crianças. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi
investigar a associação entre competência motora e sucesso académico em crianças e adolescentes. Para isso, foi utilizada uma amostra de 515 crianças e adolescentes, 224 eram rapazes e 291 eram raparigas. A idade média era de 10 anos. A competência motora foi avaliada através do teste KPT-K, que é composto por 4 testes: equilíbrio à retaguarda, saltos monopedais, saltos laterais e transposição de placas. Cada um destes testes é atribuído um score que é ajustado à idade e ao género, e no final é atribuído um score final que resulta um quociente motor. A massa gorda foi avaliada através das pregas tricipital e subescapular e estimada a percentagem de massa gorda através da aplicação das equações de Slaughter. Foi também utilizado um questionário que foi preenchido pelos pais para a obtenção de dados relativamente à sua escolaridade, à prática desportiva dos pais e da criança e também ao tempo dedicado em atividades de ecrã. O sucesso académico foi avaliado através da média das notas atribuídas pelos professores nos 3 períodos. Os resultados revelam que 62% das crianças apresentam uma competência motora normal, 15% boa e muito boa e 12% problemas de coordenação. Relativamente à escolaridade da mãe, 75% das mães apresentavam uma escolaridade alta. Quanto ao sucesso académico, nós podemos verificar que ele varia entre 1 e 5 e que a média que foi obtida foi 3,97, o valor mínimo registado foi 2,5 e 5. Para estimar as variáveis preditoras do sucesso académico, foi utilizada uma regressão linear múltipla, e apenas as variáveis que mostraram uma associação na correlação entraram no modelo de regressão. E o que podemos verificar é que a massa gorda, o sexo, a competência motora e a escolaridade da mãe explicam 23,8% do sucesso académico, e que a percentagem de massa gorda apresenta uma relação inversa, significa que quanto maior a percentagem de massa gorda, menor o sucesso, mas por outro lado a competência motora e a escolaridade da mãe apresentam uma associação positiva, significa que quanto mais elevada a competência motora e a escolaridade da mãe, maior é o sucesso académico. Bom, estes resultados permitem-nos concluir relativamente a este estudo que o sucesso escolar é explicado por variáveis de vários domínios, quer biológico, sociocultural e motor, e também sugerem que a disciplina de educação física poderá assumir um papel importante no currículo escolar, tanto na área da promoção da saúde como no sucesso escolar dos estudantes. Muito obrigada. Muito obrigado a todas as apresentações. Vou dar mais dois minutinhos para as pessoas que estão-nos a ouvir tenham tempo para colocar as perguntas no chat. Ok, temos uma pergunta para o Tiago, do Dr. Luís Paulo Rodrigues. Vou-lhe dar a palavra. Boa tarde. Antes de mais, dar os parabéns a todos os que apresentaram aqui neste painel, muito interessante. E ao Tiago, achei que realmente o trabalho era extremamente interessante, fiquei muito curioso acerca daquilo que andam a fazer e destes resultados. Tinha apenas uma curiosidade acerca da forma como avaliaram o KPT-K. Porque, se eu bem percebi, o KPT-K foi avaliado pelo somatório dos resultados nas 4 provas, ou seja, não foram utilizadas as tabelas relativas à idade e ao sexo. Não sei se percebi bem aquilo que foi dito, mas se foi assim, e tendo sido o índice de massa corporal avaliado de acordo com o Z-score e, portanto, de acordo com a relativização à idade e ao sexo, não utilizar essa relativização para o KPT-K pode, digamos assim, descontextualizar um bocadinho esta questão da correlação, e queria perguntar se foi de facto assim e se foi assim, se também experimentaram fazer através das tabelas próprias do KPT-K.
Olá, muito obrigado, doutor Luiz, pelas considerações. Sim, a gente optou por utilizar o score, a somatória do score, porque a gente não tem ainda muito bem definidas as normatizações para a população brasileira, né, do KTK, e aí eu utilizei, e o score também de relações de amizade, ele não é um score ordinal, então a gente optou por fazer essa relação, mas também fiz as associações pela normatização do score Z, em relação também eu classifiquei, embora eu não tenha utilizado, eu classifiquei as crianças de acordo com idade, sexo, para o KTK, e também foram encontrados resultados muito semelhantes. Foi uma escolha realmente utilizar, baseado em alguns estudos que eu tinha como referência, o score bruto, e também por já se ter mais ou menos na literatura a ideia de que há uma crescente, de fato, da coordenação motora de acordo com a idade, em função de uma variável quantitativa e outras variáveis que envolvem o crescimento e desenvolvimento das crianças. Fiz também comparações entre sexo, entre idade, enfim, essa é parte do primeiro estudo do meu doutoramento, tenho outras variáveis, mas por curiosidade fiz também e os resultados são muito parecidos. A forma qualitativa das redes, eu tenho 9 redes de configuração que foram por salas, elas apresentam também uma tendência a um padrão de comportamento, né? Então, foi por isso a utilização desse score, mas fiz outras análises também que deram resultados similares. Obrigado, vamos avançar. O Federico, penso que também tem uma pergunta, o Federico Logos, para o Tiago, portanto, Federico, podes avançar. Olá, Tiago, muitos parabéns pelo trabalho realizado. Só tenho aqui uma dúvida em relação aos grafos, à teoria, duas. Como é que vocês quantificam as respostas quando, por exemplo, aparece 2? Eu só vi 1, 3, 1, portanto não sei se o 2 foi incluído. E a outra questão era até que ponto é que estar a quantificar uma amizade só pelo número de interações, nos grafos vocês podiam ter assumido valores de qualidade da relação, mas para isso tinham que falar com as crianças. E se consideraram isso, tens isso noutros estudos, não tens? Obrigado. Muito obrigado, Frederico. Sim, utilizamos a princípio essa medida quantitativa, porque as variáveis da entrevista por grupo focal, ela ainda não ocorreu em função das mudanças frente à pandemia, né? Mas a ideia é ter uma segunda, a ideia era ter 3 pontos no tempo, esse ano não vai ser possível, o próximo ano eu faço uma reavaliação, então, e aí tenho também programado uma entrevista com crianças que apresentam pontos fortes e laços fracos, para entender um pouco mais de forma profunda essa questão das relações. A questão da relação mútua, eu não utilizei, no primeiro momento, eu me baseei por um estudo que falava das nomeações positivas em estudos sociométricos, que é o mais padrão, mas que tinha também uma questão da escala de apreciação. Aí, encontrando alguns estudos que trabalharam com redes, ele falava muito que o grafo é a relação recíproca. Então, eu só considerei, de fato, as relações mútuas de 3 e 3, ou seja, que ambas as crianças relatavam brincar sempre no intervalo, o que configuraria como um laço forte de amizade. Tem alguns resultados que mostram que a própria questão do índice de massa corporal e obesidade tende a ser compartilhada entre amigos mútuos, com um percentual muito superior de que quando eu relato ser amigo de uma pessoa, mas essa pessoa não relata. Está relacionado a uma percepção da amizade, não uma amizade que tem... Então, essa relação mútua do 3 eu utilizei para filtrar uma percepção provavelmente errada da criança de achar-se amigo e a outra não ter essa mesma percepção. E não utilizei as nomeações positivas porque ela dá popularidade, e a popularidade nem sempre classifica uma qualidade de relações, né, uma amizade de fato. Posso ser muito popular, mas com poucos amigos, de acordo com algumas características pessoais ou de interesses sociais. Muito obrigado. Vou dar então agora a palavra ao Carlos Filipe, para o Tiago também. Boa tarde, antes de mais, e obrigado. Eu tenho uma questão em relação, não posso ter entendido mal,
Pelo que eu entendi, que o estudo foi realizado no Brasil, correto, com crianças brasileiras, e se foi feito algum tipo de comparação com outro tipo de cultura na mesma faixa etária. Em que sentido é que eu estou a questionar isso? Posso estar enganado, mas possivelmente o facto de também nos textos ter haver um índice superior, como é que eu ia te explicar? Das crianças que têm índice de massa corporal superior terem menos amizades ou serem menos populares, se houve algum tipo de comparação, por exemplo, com crianças portuguesas, com crianças, por exemplo, na Europa. Não sei se me fiz entender. Olá, Carlos. Obrigado. Sim, acredito que eu tenha entendido. Não fiz comparações entre países, eu utilizei dois contextos de uma população brasileira, né, que está relacionada a um alto indicador de desigualdade social. Então, aqui no Brasil, as escolas públicas, né, de oferta do Estado, elas acabam não pegando uma camada social mais elevada, mas dentro de diferentes níveis sociais ainda se encontra uma diferença muito forte ainda na rede pública. Então, foram duas escolas da rede pública, uma numa zona que a gente chama de zona da Orla da Praia, que concentra aí com níveis de status social mais alto. Eu tenho também dados de nível de escolaridade dos pais, que também foi diferente num teste de associação. Então, as escolas se diferem no nível de escolaridade dos pais e também no que se refere à assistência social. Aqui no Brasil, a família que recebe assistência social tem aí um estado de extrema pobreza. E na escola de alta vulnerabilidade, esse indicador foi de 47%. Eu não coloquei aqui, desculpa, só vou relatar para facilitar a compreensão. E numa outra escola, apenas 12% dessa indicação, então foi verificada a associação. Então, nesse caso, eu fiz análise entre dois contextos distintos dentro de uma população brasileira, dentro de uma cidade e município. Mas não foram encontrados, eu coloco ali o teste de comparações de amostras independentes, e não foram encontradas diferenças em relação ao IMC, ao grau de centralidade e nem mesmo à coordenação motora. Embora na coordenação motora, para alguns testes, quando fragmentado, as crianças de maior vulnerabilidade apresentaram ligeira dificuldade quando comparado às crianças de uma área mais próximo da praia e de uma área de maior nível socioeconômico. Obrigado pela resposta. Ainda bem que entendeu a minha questão. Eu não tinha, por meu conhecimento, não sabia a diferença dessa contextualização brasileira, das diferenças da escola pública para a escola que está a dizer de cariz social, mas sendo assim deu a entender que não interessa muito de onde nós vimos, que a relação com as crianças vai sempre ser efetuada dessa forma. E obrigado pela resposta. Muito obrigado. Eu também tenho uma questão para o Tiago, uma ou duas, só rápidas. Percebeu qual era o nível de proficiência? Vi que não comparou com os valores normativos. Qual era o nível de proficiência da sua população? Se era mais alto, mais baixo? Qual era o valor de proficiência motora das suas crianças? Sim, é mais alto. Não sei te precisar assim valores, mas é mais concentrado em boa coordenação. Ok. A segunda questão era, eu reparei que na resposta ao Federico tiveram em consideração que só apenas ligaram os que tinham 3 com 3 e deixaram o nível de popularismo da criança para outro tipo de análise, foi? Exato. Exato. No meu entender, eu acho que podia ser acho que era interessante perceber como é que a competência motora, as crianças com melhor proficiência motora, se relacionam ao nível de popularismo na escola. Acho que isso é uma ligação diferente daquilo que fez, mas acho que era uma análise muito interessante, perceber se a competência motora é preditora, vá assim dizendo, da popularidade da criança na escola. Acha que é possível fazer? Concorda? Sim, é possível. Eu optei por não fazer as nomeações
por uma questão, até em conversa com a orientadora, que os testes geralmente têm nomeações tanto positivas quanto negativas, e isso, frente a uma possibilidade de comitê de ética, a gente achou interessante utilizar somente as questões mais positivas de formações de laços fortes, e também optei por isso porque há alguns estudos que apontam que quando eu percebo a amizade de um indivíduo e ele não percebe essa amizade, os indicadores mudam, os valores mudam muito. Então, os laços fortes, a teoria do grafo, ela se constitui por uma característica de reciprocidade também muito forte quando se fala em sistemas mais integrados. Então, acredito que seria possível fazer também as nomeações, mas eu não utilizei, de fato, essa questão da popularidade, embora na literatura que eu fiz o levantamento, os estudos apontam justamente para isso. Crianças mais populares também tendem a apresentar níveis mais elevados de coordenação motora. Uhum. Obrigado. Vamos passar então para questões para o Leonardo Luz. Quem tiver alguma questão, peço que coloque ou peço a palavra, que eu assim posso gerir melhor as intervenções. Entretanto, enquanto não há questões, eu próprio vou colocar uma ao Leonardo. Fiquei um bocado surpreendido. Eu tenho. Peço desculpa. Desculpa. Frederico, não. Eu tenho. Diz então, Frederico. Aqui para o Leonardo. Olá, Leonardo. Parabéns pelo estudo. Queria aqui só um esclarecimento, que é, vocês, falam aqui num estudo com validade ecológica, certo? E utilizam uma diversidade de instrumentos interessante. Mas, na verdade, vou fazer uma pergunta sobre uma que é fácil, que é uma coisa que acho que vocês não fizeram, mas acho interessante. Então, e a perspectiva que estas meninas de 7 anos têm relativamente àquilo que são as atividades físicas moderadas e vigorosas, mas que lhes são significativas? Porque eu ouço muita gente falar de atividade física para as crianças, mas às vezes esquece este lado mais significativo. O que é significativo para elas, deste ponto de vista da atividade? E provavelmente isso é diferente daquilo que é significativo em relação aos rapazes, até que há estudos que dizem isso. E no fundo também, ao escutar a própria percepção que elas têm da sua própria coordenação motora ou competência motora, e como é que realmente essas duas coisas podem estar relacionadas. Se calhar era um outro estudo, mas eu gostava assim de te ouvir em relação a isso. Sim, com certeza. Obrigado pela pergunta, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar participando desse evento. Sim, isso aí são questões muito interessantes, Frederico, e que certamente são problemas de pesquisa para futuras investigações, né? Inclusive, acho que a gente precisa cada vez mais sair um pouco dessa exclusividade de dados quantitativos para tentarmos compreender esses fenômenos. Acho que a literatura tende a cada vez mais utilizar uma combinação de métodos de tratamento de dados, né, quantitativos, qualitativos. Essas questões de percepção são muito importantes, inclusive no próprio modelo do Stoda, que a gente utilizou como sendo um modelo norte, né, para averiguar essa relação entre a competência motora e a atividade física, fala de competência percebida. Nós não tivemos nenhuma avaliação da competência percebida, mas nós nos preocupamos com essa questão. E nos preocupamos também, por isso nós fizemos questão de trabalhar com o sexo feminino, com a diferença cultural com que nós tratamos nossas crianças, né? As possibilidades que nós oferecemos aos meninos e as possibilidades que oferecemos às meninas, que aqui no Brasil, eu não sei se em Portugal, em todas as regiões, mas aqui no Brasil a gente consegue perceber claramente uma diferença de incentivo à prática de atividade física. As meninas muito mais incentivadas às práticas de habilidades manuais, especificamente coordenação motora fina, e os meninos mais voltados para essas exposições à coordenação motora grossa, né? Enfim, e acho que já está mais do que na hora da gente modificar um pouquinho essa forma de dar oportunidade ao movimento, tratar de forma mais igualitária e, enfim, dessa forma a gente vai conseguir estar obtendo resultados que se equiparem um pouco mais com relação aos sexos, né? Meninas e meninos. Mas essa é uma questão muito interessante,
que a gente tem a curiosidade de saber, e a variável de competência percebida é uma variável que a gente tem pensado em incluir nos nossos trabalhos nos próximos projetos, tanto de investigação observacional como também longitudinal. Obrigado. Antes de passar para o próximo autor, o Fábio, só perguntar ao Leonardo, só dar os parabéns e questionar o uso da variável ambiente construído e atividade física da mãe como variáveis preditoras do modelo. Qual é a razão por trás da escolha destas variáveis, em termos de racional teórico, e não outras, como o nível socioeconómico, a atividade física dos pais e não das mães, ou do agregado familiar, não sei, outras variáveis que pudessem incluir aqui, porque a escolha destas? Então, a escolha que nós fizemos foi baseada justamente num conjunto de dados, né, que especificamente para o sexo feminino há uma tendência muito forte da menina estar se espelhando ao comportamento da mãe, né, esse laço menina e mãe é um laço que a gente consegue perceber que há uma tendência, inclusive não só com relação à atividade física, mas também quando a gente traz para os modelos o nível educacional de algum membro da família, acaba sendo o da mãe, né? Embora a gente perceba que essa construção da família venha se modificando ao longo do tempo, a mãe ainda é uma referência dentro do seio familiar. E com relação ao ambiente construído, foi mais uma tentativa de observar se o local onde essa menina reside exerce alguma influência sobre o seu hábito de atividade física. Aí em Portugal, onde os dados foram coletados, diferentemente daqui do Brasil, né, o fato da escola ser praticamente todas são de tempo integral, faz com que a influência da escola seja muito grande. E aí eu tentei partir para uma variável de contexto ambiental, mas fora de um ambiente que seja o mesmo para essas crianças, e fui tentar entender se o local onde ela reside poderia estar trazendo algum efeito sobre essa prática de atividade física moderada vigorosa. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, obrigatoriamente, eu teria que trazer essa variável da escola, o tempo destinado para as atividades de lazer, as aulas de educação física, porque há uma variabilidade muito maior na exposição da criança dentro do ambiente escolar na realidade brasileira, não só com relação ao tempo em que ela fica nesse espaço, mas também em relação à qualidade de espaço físico, qualidade de equipamentos, como a Mariana apresentou na sessão anterior, e aí esse contexto escolar traz uma variabilidade maior, e normalmente é considerado também. Foi por isso que eu escolhi o ambiente construído da residência, ao invés de escolher um ambiente dentro do escolar. Percebi, muito obrigado, Leonardo. Vou passar então agora a palavra à Gláucia Simões, tem uma pergunta para o Fábio Flores. Gláucia, está cá? Carlos, eu acho que ela deixou a mensagem. Sim, mas está aqui também, mas pode perguntar, Gláucia, se preferir. A minha questão em relação ao Fábio, antes, parabenizo a todos pelas apresentações, em relação às escolas pesquisadas. Houve a preocupação de fazer a pesquisa em escolas públicas e privadas, já adiantando que, enquanto brasileira, sei das diferenças em relação a essas escolas e ao público-alvo das mesmas? Em relação a isso, obrigada, Fábio. Glaucio, primeiramente, muito obrigado pela pergunta. Sim, a gente fez a pesquisa levando em consideração essas diferenças entre as escolas públicas e os colégios, as escolas privadas, e tentou pegar uma amostra de um pouco de cada uma dessas escolas para tentar ter uma representatividade um bocado maior. Ok, obrigado. Nada. Obrigado. Vamos passar à pergunta da Mariana. Tendo em conta que o Brasil é um país enorme e que provavelmente as tradições culturais entre extremos do país não são diferentes, em que medida poderia ser interessante avaliar a competência motora de crianças de diferentes zonas do Brasil? E penso o mesmo para Portugal, embora seja um país mais pequeno, também acho que temos mini-culturas. Sim, essa pergunta vai da Mariana. Obrigado, Mariana, pela pergunta. Ela vai ao encontro do que a Gláucia falou, porque é a questão da representatividade daquela amostra. Então, o Brasil é imenso, nós temos muitas escolas, muitas regiões. Então, se eu conseguisse pegar mais locais, teria sido uma amostra muito mais representativa da real situação das crianças brasileiras e da competência motora delas.
Entretanto, no período que eu estive no Brasil para fazer a recolha dos dados, eu não tive como recolher mais dados além da região que eu estava, né, que foi na região sul do Brasil. Então, com certeza, a gente vai conseguir um resultado muito melhor e, inclusive, tirar aquela dúvida do resultado das raparigas, que foi do stand long jump, que deu um resultado completamente estranho em relação ao resto dos dados. Ok, Fábio. Eu também tenho uma pergunta. Peço desculpa, parece que há mais alguém que quer falar. Não, é o Leonardo. Eu só levantei o dedo para saber se eu poderia só fazer uma consideração nessa questão que o Fábio coloca. Pode sim, senhora. Só para destacar que aqui no Brasil a gente tem, em âmbito nacional, né, uma pesquisa de base escolar, mas que tem como objetivos variáveis, desfechos, especificamente no que toca à educação física, na atividade física e no comportamento sedentário. A PENSE é uma pesquisa de base escolar, ela é realizada em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal, são 27 ao total, né, locais, e a gente, juntamente com outras variáveis que possam ser correlacionar, tem principalmente o objetivo de entender como é que anda a questão da atividade física e do comportamento sedentário. No que diz respeito à competência motora, nós não temos ainda, em nível nacional, uma pesquisa desse porte, que envolva o Ministério da Saúde ou que envolva o Ministério da Educação, qualquer outro tipo de ministério, para que a gente possa ter essa ideia de como é que é o comportamento nas 5 regiões que o Brasil se organiza. Essa pesquisa é feita especificamente com adolescentes matriculados no 9º ano do ensino fundamental. Então, é uma etapa, acredito eu, que a gente deve pensar, nós que nos interessamos pela competência motora, de tentar inserir uma variável como essa, uma pesquisa tão importante como a PENSE. Exato, é fundamental. Quanto mais a gente puder entender, e com uma amostra do tamanho do Brasil, é algo que seria fundamental para as pesquisas e para o desenvolvimento das pesquisas, né? Até para futuras comparações e perceber o que a cultura realmente influencia, né? Porque a gente vai poder comparar crianças de diferentes regiões, e a gente sabe, e quem conhece o Brasil sabe a diferença imensa que tem entre cada região. E o próprio Thiago falou ali, só na cidade de Santos tem 2 zonas completamente distintas uma da outra, na mesma cidade, influencia imensos resultados, tanto que ele foi comparar essas diferenças, né? Obrigado. Eu próprio tenho uma pergunta. Fábio, achas que é possível explicar estes resultados a favor dos rapazes brasileiros para aquilo que nós ouvimos falar sempre do professor Carlos Neto, do Frederico, que é a constante perda de cultura de rua das nossas crianças, e por aquilo que ouvimos falar também da professora Rita Cordeville, do aumento da superproteção parental? Estes são um dos fatores que influencia os resultados a favor dos rapazes brasileiros? Com certeza, porque mesmo que a gente tenha perdido aquela cultura, a cultura de ir para a rua, de jogar futebol na rua e de ir brincar na rua, porque hoje em dia, tirando alguns locais mais específicos, como regiões mais afastadas ou regiões mais rurais, a gente não tem mais esse costume. Entretanto, mesmo esse costume tendo vindo a desaparecer, os rapazes ainda têm um pouco mais de liberdade do que as raparigas para fazer essas coisas. Às vezes não é nem a questão do gosto, mas é a questão da liberdade que os pais fornecem para as raparigas e fornecem menos para as raparigas e mais para os rapazes. Obrigado. Pergunta, vamos então para a última parte, direcionar questões mais para a professora Isabel, que vou deixar um segundo para quem quiser falar. Entretanto, enquanto ninguém pede a palavra, eu peço. Isabel, parabéns pela apresentação, sempre no mesmo sentido, sucesso académico, competência motora, andando sempre por aí, brilhante apresentação. Aquilo que eu ia questionar era se, fiquei um bocado surpreendido por ver, ou pareceu-me se calhar vi mal, mas pareceu-me que a percentagem de massa gorda tinha um valor preditor elevado comparativamente à competência motora. Fiquei um bocado intrigado com este valor, as razões que poderiam estar por trás, ou li mal ali a parte dos resultados. Não leu mal. Realmente a massa gorda, portanto, neste caso a massa gorda, até como o índice de massa corporal ou a obesidade, normalmente tem uma relação inversa com a competência motora.
existem já com sucesso académico, peço desculpa, não é? E, portanto, isto são alguns... bom, vou tentar explicar um pouco porque é que estes estudos. Normalmente o sucesso académico, aqui há uns tempos, há uns anos atrás, estava muito ligado com a parte do estatuto socioeconómico. Diziam que crianças normalmente portanto, famílias mais carenciadas, à partida estavam mais suscetíveis de terem sucesso. E eu pretendi tentar incluir várias variáveis para perceber de que forma, se eu fizesse só vamos lá ver, se eu fizesse só entre estatuto socioeconómico e sucesso académico, eu ia ter um resultado de certeza muito grande nesta relação. Portanto, incluindo também a competência motora, porque sabe-se neste momento de que ou a competência motora ou avaliada por KPTK, ou muitas vezes até diz-se agora, ou a atividade física, enfim, são muitas as variáveis, não é? E também incluindo a massa gorda, porque sabe-se também que há uma relação também inversa entre a massa gorda e a competência motora, certo? E por isso eu penso que não há muito de estranhar, até porque neste momento o que dizem os estudos é de que a obesidade a nível do processo académico provoca alterações a nível da estrutura e da funcionalidade do cérebro, nomeadamente no córtex frontal, que é responsável nomeadamente por a tomada de decisão e, por exemplo, as funções executivas. Há alguns estudos neste momento que demonstram esta relação e por isso não achei muito estranho, avaliando a massa gorda, portanto, dela ter no fundo um valor preditivo superior até à própria competência motora, não é? Porque aqui o KPTK também é, bom, até por lá muitos estudos em que estão incluídos, não é? Que há muitas formas de avaliar a competência motora e neste caso aqui o KPTK não avalia outro tipo de habilidades motoras, nomeadamente as habilidades, por exemplo, manipulativas, etc. Por isso, não sei se os resultados seriam diferentes, não é? Se utilizasse uma outra instrumento para avaliar a competência motora, não sei se respondi ou não. Sim, eu fiquei surpreendido porque achava que elas estavam muito equiparadas, porque como elas são altamente relacionadas, diversamente relacionadas, eu pensei que o resultado fosse um pouco semelhante, mas senti que nesta regressão, ou nesta base de dados, nesta análise, havia uma clara distinção entre as duas, em termos de valores preditores. Mas pronto, estou clarificado e aceito. Uma pergunta, última pergunta do Oscar, para a professora Isabel. Ele pergunta se na medição da massa gorda foi estimada apenas com base na medição de pregas adiposas. Sim, das duas. E por que apenas medir pregas, tricipital e subescapular? Porque utilizámos as equações de Slaughter, portanto, e são essas as equações de Slaughter, é com base nessas duas pregas, e porque as equações também são diferenciadas para rapazes e raparigas, em função das idades, também em função da espessura, também existem equações diferenciadas para rapazes, raparigas, em função das idades e também da espessura das pregas. Portanto, foi uma opção que selecionamos. Ok, espero que o Oscar tenha ficado clarificado. Qualquer coisa, Oscar, estás na liberdade de contactar a professora Isabel, que ela poderá aprofundar mais a forma de medição da massa gorda contigo. Tenho o professor Rui Mendes a pressionar-me para finalizar a sessão. Entretanto, o Frederico tem uma pergunta, não vou pedir autorização ao Rui, se permitimos ou não. Sim. Frederico, a última muito rápida para terminarmos a sessão.
Olá, Isabel. Olá. É sempre um gosto ouvi-la. Queria uma pergunta só. Se a competência motora foi avaliada num intervalo de tempo fixo e determinado num instante, porque é que depois a medida do sucesso académico foi uma coisa que foi feita só no final do período e não foi, por exemplo, feita com mais espaçada no tempo? Boa pergunta. Bom, e porquê é que foi só no final? E eu disse foi a média das notas e não apenas, nomeadamente, não é? Porque estamos a falar do ensino segundo ciclo e, portanto, as médias variam entre o 1 e 5 e o 5, normalmente a nota do final do período, do final do ano, corresponde, no fundo, quase com um valor cumulativo, não é? Eu não sei se estão a par das avaliações no ensino básico. E, portanto, porque o sucesso académico também é muito relativo, ou seja, o sucesso académico também não é medir só pelas notas atribuídas, também é outra questão, não é, que se nos coloca. E por isso, portanto, o sucesso académico foi de diferentes disciplinas. Se só pegássemos naquela eu acho que foi no segundo período, já não sei precisar muito bem. Vamos imaginar também, eu acho que depois, normalmente também eu achava que era menos fiável, no fundo, não é? E, portanto, isto são opções que se fazem e eu acho que, enfim, são todas altamente questionáveis, mas eu acho que é uma boa questão, Frederico, mas de alguma forma foi para tentar, no fundo, dar uma maior validade à questão do sucesso académico, de pegar nas notas e das notas e não no momento específico, não é? Mas isso seria, quer dizer, nós também pretendemos mais fazer uma extrapolação, não é? Não é um efeito agudo, mas é não é no efeito agudo no fundo daquela competência motora. Eu não sei se ela melhorava muito também no final do ano, se havia grandes mudanças desta competência motora que foi avaliada no segundo período para, por exemplo, só para o último ano. Não sei se respondi ao Frederico, mas isso... Muito obrigado a todos. Vamos ter que parar por aqui. Estejam sempre ao longo de todo o seminário e após mesmo para contactar os preletores à vontade para poder continuar as suas conversas paralelas. Vou passar a palavra para o Rui, que ele irá continuar a conversa. Tá. Obrigado a todos. Bem, muito obrigado, Sr. Carlos Luz, e naturalmente aos conferencistas que tiveram a apresentar os seus trabalhos de forma bastante significativa neste último painel. Segue-se um intervalo, os intervalos devem ser utilizados para as pessoas fazerem alguma coisa do ponto de vista motor, portanto deixarem efetivamente a sua secretária e a sua cadeira. A partir daí nós teremos um painel precisamente, é o único, com comunicações indexadas à temática da Affordance, Percepção e Ação, ao qual se segue a conferência que encerrará a tarde de hoje. O intervalo entre esse painel de comunicações e a conferência é um intervalo totalmente virtual, pelo que, sabendo que a seguir teremos qualquer coisa como 120 minutos seguidos de trabalho, digamos assim, portanto, insisto mesmo para que aproveitem estes próximos 15 minutos de repouso e de intervalo, está bem? Ok, já voltamos, obrigado.